Bom, Doutor Marcos, é... só antes de opa, você começar mesmo, né? Eu fui ali buscar as informações do dia, hoje, 22 de junho, dia do orquidófilo. Eu nem sabia que havia algum fanático por orquídea, né? Dia do orquidófilo, ah, deve com ser isso, né? certeza há muitos, né? É, e dia do aeroviário. Então, vamos para o ar. Vamos lá, doutor Marcos. Certo. Vamos lá. E é o Apresentações. primeiro é o dia do inverno também, né? Do É, começo do inverno, né? ontem foi o A solstício, concentração. menor dia, É, o menor aham, dia. Essa noite foi a maior de todas do ano, né? Todo mundo dormiu é, bem e agora exatamente, e acordando melhor ainda, né? Muito com bom. certeza. Então, Tá certo. Então vamos deixar passar essas estações, né? E isso já pode ir preparando as mãos, né? Então, o inverno a gente tem trabalhado muito aqui, né? No as mãos, né? Começando pelas mãos, aqui ao ar livre, né? Agora já está mais quentinho, mas aqui às 7:30 da manhã, hoje estava um ventinho frio, né? Então a gente vai preparando cada dedinho, né? Da mão, assim, fazendo massagens no dorso e na face ventral do dedo, né? Mas também de cada lado de dedo, né? Então cada dedo a gente faz duas vezes, uma em cima e embaixo do dedo, a, a outra dos lados dos dedos, né? E uma grande coisa que a gente pode fazer nessa massagem é no finalzinho a gente dá um apertão maior, né? Que nesse ponto final do dedo, né? Para marcar mesmo, né? Então a gente fica com os dedos com mais energia e essa parte mais periférica da gente, né, tem uma ação muito grande nessa parte central da gente. Então, para o coração, para a consciência, né, a gente vai trazendo essa massagem com esse beliscão mais acentuado no final do dedo, na ponta do dedo, dos dedos, e aí a gente vai também trazendo mais energia, mais sangue para os dedos, né? Para esse o inverno, né? Então a gente decidiu começar, né? Aí rodar os punhos, né? Para um lado, né? Para o outro, né? Que é como se fosse um marionete, né? Do cotovelo para os punhos, né? Então todos os músculos que fazem esse movimento de punho estão se originando, né, do cotovelo e transitando pelo braço para chegar no punho. Então a gente vai exercitando esses músculos, né? E esses pontos, não só na ponta do dedo, que é um extremo, né, mas esses pontos do cotovelo para a mão, né, do cotovelo até a mão, e lá embaixo do joelho para os pés, eles são os pontos mais ativos para o centro do corpo da gente, né? Os pontos à distância. Então, a gente vai também, esquenta a mão, lembra sempre que é conveniente também esquentar os punhos, né, no lado do polegar, e faz esses movimentos todos de lavar a mão, né? Que no caso é muito bom para a ponta dos dedos, né? Nos polegares, esse mesmo movimento agora nos punhos, né? De um lado, de outro lado, de entrelaçar os dedos, né? Seja pela frente, seja pelas costas, né? Dos dedos, a gente trazer isso também para preparar a mão e aí a gente vai fazer, como tem feito aqui, é, aquela massagem que se chama as 10 maravilhas para a saúde, é, originalmente para a saúde do terapeuta de Tuiná, né, que é o terapeuta da massagem, mas eu gosto de trazer assim para as pessoas fazerem isso sob o título de As 10 Maravilhas para a saúde do praticante, né? Então,
a gente prepara, são 8 movimentos com as mãos, né? E depois tem um movimento com a orelha e outro com os olhos. E aí formam essas 10 maravilhas, né? Então, a gente prepara a mão antes, é sempre bom. Você pode fazer uma massagem ali na eminência hipotenar, né? E do outro lado também. Então, como se fosse tocando um piano, né? Pressionando um dedo, o outro, nessa almofada aqui do lado do dedo mindinho e também nessa almofada do lado do dedo polegar. E aqui no polegar, exatamente no meio, tem um ponto que é dolorido, né? E ele tem uma relação com o pulmão, bom para tratar asma também, mas também para você estimular a função pulmonar, né? Então faz de um lado, aí faz do outro na outra mão e na base do mindinho e também na base do polegar, tá certo? E sempre aquele pontinho lá no centro da mão, que também quando a gente está nessa lavagem de mão, né, que chega na hora dos dedos, né, que às vezes é torcendo, às vezes fazendo das unhas, né, para lavar bem as unhas, a gente também está estimulando aquele pontozinho lá, que é o Laogum, de onde irradia a energia para os dedos, de onde capta a energia para os dedos. Então, tem um vai e volta, né? Que pode ser feito com a respiração, né? De você, por exemplo, expirar e inspirar. E aí a gente envolve uma respiração bem lenta, né? E faz o movimento acompanhar a respiração. Então, na hora de você tomar o ar, você vem. Espero a entrar, fazer a sua volta, e aí, quando vai saindo o ar, você volta para fora. Né? E vai trazendo a sua concentração mental para combinar essas duas coisas, né? Esse movimento dos braços com o movimento da respiração, que pode ser para dentro e para fora. Né? Aí você espera o ar entrar e aí você vem com o movimento. Em vez de você ir o movimento atrás da respiração, a respiração atrás do movimento, você faz o contrário. Você deixa que a mão perceba o movimento respiratório e aí você acompanha o movimento respiratório com as mãos. Toma como mestre a respiração. Passar para essa parte dos 10 movimentos, né? Das 10 maravilhas. Então, são 10 batidas de 36 vezes na mão. Então, a gente vai fazer cada ponto 36 vezes. E aí eu vou passar rapidamente essas 8 coisas que a gente faz com a mão, depois a gente faz contando as 36 vezes, para a gente né, analisar um pouco. Então, a primeira batida, na verdade, é esse ponto contra esse ponto aqui, né? Ou seja, nesse espaço entre o indicador e o polegar, que é um ponto, né, que a gente pode também fazer na massagem. Ele é chamado o encontro dos vales, né? Tem um valezinho aqui, uma pequena depressão aqui, tem uma pequena depressão, esse ponto aqui que a gente pode primeiro tocar, e ele é um ponto do meridiano, de um meridiano que vem da ponta do indicador, passa nesse ponto aqui, sobe todo o seu braço, tem aquele ponto na montanha do braço aqui que é bem sensível, né? Tem o ponto lá no cotovelo, e aí sobe o seu braço, ele passa pelo ombro e vem aqui para frente da sua face, né? Ele acaba aqui no nariz. Então, fazendo esse caminho pelo outro lado, né?
tem o pontinho lá na mão, na verdade ele vem da ponta do dedo, a gente já pegou a ponta do dedo, né? Ele vem nesse ponto, sobe o seu braço, tem um ponto importante aqui que é dolorido, no topo do antebraço, tem o ponto lá na prega do cotovelo, e aí ele sobe o seu braço, passa pelo ombro, e vem para a sua face, para a parte da frente da face, cruza para o lado oposto e acaba lá no ponto fragrância bem-vinda, né? Então, quando a gente vai estimular esse ponto, seja batendo as mãos, seja fazendo massagem, seja com agulha, a gente tem um efeito muito grande na cabeça como um todo, mas muito especial também na parte da frente da face, em nariz, em boca, em garganta, mas também na cabeça de uma maneira geral, para os olhos, para os ouvidos, inclusive, né? E para o próprio cérebro, né? Então a gente vai bater esse com esse 36 vezes. E aí a segunda forma é exatamente para baixo, você vai virar as palmas para cima e agora vai pegar o pontinho, né, que a gente vai enfatizar, que vai bater um no outro, você vai bater toda a mão uma contra a outra, mas vai pegar esse pontinho que fica no final da linha do cotovelo e a gente vai ter esse ponto batendo nesse ponto aqui. E esses pontos, eles têm um trajeto, né, que é o oposto desse aqui que vem adiante, ele vem pelo lado de trás da gente. Sobe o braço, passa lá atrás, e aí vai lá de trás, pega na omoplata, né, pega nessa parte das costas da gente. A gente pode fazer o ponto, e aí sobe para a cabeça e ele vem para os ouvidos, né? Então, ele sobe aqui por trás e vem para os ouvidos. Então, a gente vai bater um contra o outro. E a terceira parte, a gente vai bater agora na parte da frente. A gente vai sair da parte yang, né, das costas, e vem para a parte yin do meio, e aí vai beneficiar principalmente essa parte de pulmão, de coração, de digestão, tá certo? Quando a gente vai bater um contra o outro aqui, e a mira, né, o pontinho que a gente vai mirar é exatamente esse ponto do meio do punho, né? Na linha do punho, na metade, a gente vai bater um contra o outro. Essa é a terceira forma. E aí a gente volta a bater o ponto que é o intestino grosso 4, ou encontro dos vales, agora dessa forma aqui. Uma mão cruzando, né, batendo esse espaço entre o polegar e o indicador, né, de uma mão na outra, né? E aí vai beneficiar também as mesmas coisas daquele ponto. A forma vai ser você cruzar os dedos e bater na mão. Aí a gente vai para a sexta e para a sétima, que você vai estimular o pontinho lá onde a ponta do dedo médio toca. E aí é importante que você estimule esse ponto com a parte que faz a articulação do dorso da mão com o dedo médio. Então, você vai encaixar essa saliência aqui nesse ponto. Então, você primeiro encaixa, vê como você pode estimular mesmo esse ponto do centro da palma da mão com essa saliência do dedo médio, né, na articulação com o osso metacarpo, né, com o osso da mão com o osso do dedo médio. Então, essa saliência vai encaixar lá na palma da sua mão. E aí você vai fazer 36 vezes, né? E é um ponto semelhante a esse aqui, também bom para as mãos, para a digestão também. E aí, essa é a sexta forma, e a sétima você inverte, mas com a mesma instrução. Você vai pegar o pontinho lá no centro da palma da mão,
com essa saliência da articulação do dedo médio com o metacarpo, vai moldar esse encaixe aí na sua mão, né? Então, que já ao moldar, você já está fazendo uma massagem. Eu descubro agora que é um jeito de fazer a massagem nesse dedo, né? E eu estou enfatizando muito isso porque às vezes a gente bate com essa parte, né? Que também é válido, mas pelo menos o passado pelo mestre é que seja desse jeito aqui, né? E quando a gente está batendo lá na frente, também tem todo esse conjunto, né, redondo que passa num tórax e no outro tórax e chega lá na mão. E é importante que a gente observe isso também, preste atenção também, não só no que está acontecendo lá nesse contato da mão, mas de uma mão com outra no encaixe, mas também ao longo de todo o braço, nos ombros, no tórax, né? Para que a gente facilite que esse movimento se propague e tenha essa região estimulada, né? E aí vem o oitavo movimento das mãos, né? Das 10 maravilhas, a oitava maravilha, que vai ser bater o dorso da mão com o dorso da outra mão, na altura do pontinho que fica no meio da dobra do punho, agora do lado contrário. Então, na terceira, a gente bateu o meio com o meio, e agora, essa era a terceira maravilha, na oitava maravilha, a gente vai inverter isso, e aí a gente vai bater o dorso com dorso. E é importante que seja o dorso com dorso, né? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo assim, ou assim, né? Tem que ser dorso com dorso. E aí, mais uma vez, isso vai estimular os meridianos que vão para cá e vão tratar de pescoço, de ouvido, de cabeça, né? Lá em cima. E aí, o nono, ele é no ouvido, e a indicação é que você encoste a ponta do dedo indicador no sulco da orelha, né, aqui em cima, e aí você raspe a orelha, ou faça uma fricção na orelha com a base, né, do polegar, a polpa do polegar, atrás das orelhas. Você vai fazer de um lado essa raspagem, essa fricção na orelha 36 vezes. E a última maravilha, a última forma maravilhosa, você aquece a mão, né? Coloca uma conchinha nos seus olhos. Eu gosto sempre de deixar brechas entre os dedos, né? Para que entre um pouco de luz, e você pode fazer isso de olhos abertos, né? E você vai rodar o olho 6 vezes para um lado e 6 vezes para o outro, ou seja, você vai fazer esse movimento aqui. Para um lado e para o outro lado. Então, vamos lá fazer as 10 maravilhas. Eu acho que eu vou ficar em pé. Deixa eu ver se eu aumento mais aqui. Quem estiver em pé ou quem estiver sentado, né? É importante que a gente tenha uma boa base, ou seja, você se estiver em pé, você pode estar na base do cavalo, né? E eu acho que esse exercício, né, um pé do lado do outro, você firme no chão, respeitando a coisa da sua coluna, do seu tórax, dos seus ombros, principalmente, e você vai nessa base. E eu tenho feito esse exercício sempre em pé mesmo, né? Mas e ocorre agora que também pode ser sentado, né? Especialmente se tiver mais alguma complicação. Eu vou até experimentar ele sentado dessa vez, né? Mas aí a gente tem que realmente ter essa postura, né? Você está com os pés no chão, você está bem acomodado no assento, você ter essa coluna ereta, né? E que isso possa se distribuir por um braço e por outro, né? E aí eu vi a pergunta aí do 36, e esses números taoístas, né? Eles têm muita
proximidade, ou eles se originam da contagem entre os 6, 7, 8 e 9, né? Geralmente, que são números que vêm lá do I Ching, no qual 6 e 8 representam linhas partidas, portanto, Yin, e o 8 e 9, o 7 e o 9, linhas contínuas, né? Então, o 36, ele é 6 vezes 6, né? Ele também pode ser 9 vezes 4. E ele também pode ser 18 vezes 2, né? E isso traz também uma numerologia, né? E um sistema de contagem, né? De que, né, esses múltiplos também estão atuando. Então, 6 vezes 6, ou 2 vezes 18, ou 4 vezes 9, né? Isso faz um sentido especial para esse número 36. Assim como, às vezes, também, certos exercícios são 49 vezes, que é o 7 vezes 7, ou 64 vezes, né, que é o 8 vezes 8, ou 81 vezes, que é o 9 vezes 9. Né? Então, esses números habitam, né, o universo taoísta, né? Inclusive o livro Tao Te Ching, né, o Tao Te Ching, o Tao Te Ching, do Lao Tse, que é um livro assim primordial para o taoísmo, ele tem 81 capítulos, né? 81 poemas, 81 histórias, né? Então são números taoístas, né? Os exercícios taoístas, eles muitas vezes são 9, são 6 vezes, né? Tipo aquele exercício da respiração lá que a gente fazia para o pulmão, para Covid, né? Mas que eu faço até hoje, né? A prescrição é 9 vezes esse exercício, então ele faz 9 vezes 4, né? Faz 4 exercícios 9 vezes, depois ele finaliza fazendo 2 exercícios 6 vezes, né? Então são números que habitam o taoísmo, né? E que cada cultura tem a sua. A gente vive muito no número decimal, né? Mas também é muito forte a dúzia, né? Os 12 meses do ano, as 12 horas, né? As 24 horas, que é o 12 vezes 2. Então, a gente vai dividindo, né? As coisas e vai contando, né? E o taoísmo tem muita afinidade por esses números, o 9, né? Que vezes 4 faz 36 e tudo. E faz parte do exercício que a gente vai fazer, né? Porque teve essa pergunta, e isso é muito importante no exercício também, você fazer a contagem, né? Então, você não sai batendo e pensando em outra coisa, você realmente está concentrado em contar cada batida que você dá e de ter esse início e essa meta de bater os 36, e aí você cumpriu uma meta, um prazo, né? Um objetivo, né? Então, isso também se aplica ao exercício, né? De que você tenha essa concentração da contagem, né? E do 36, que é o 6 vezes 6, e por isso, no final, na rodagem dos olhos, né? Todos os exercícios são 36 vezes, mas no olho a gente vai fazer 6 vezes para um lado e 6 vezes para o outro lado, também respeitando essa regra do 36, né? Então tá, então vamos lá, você pega a sua postura, concentra. Então isso é importante, que você vai fazer um exercício, você tenha consciência de que você está entrando num processo, né, que tem um início e um final, né? E nesse caso, esse exercício tradicional maravilhoso, chamado, né, denominado das 10 maravilhas para a saúde do praticante, né? Eu vou abaixar aqui um pouquinho a câmera para poder distanciar um pouquinho. Então, a primeira fórmula será essa aqui. Trinta e seis, né? E aí convém sempre você sentir que efeito isso teve, né, na sua mão, na sua saúde,
e parte já para a segunda forma. Mira ali no lugarzinho certo, né? E vai lá e... (36) Vai demorar um pouquinho, até às 10 horas. Isso, a gente conversa depois. Tá bom, depois a gente conversa. Fala com o doutor Aristen lá em cima. Com o doutor Aristen. Tá lá em cima. Então tá. E aí vamos para a terceira fórmula, que é a parte do meio da mão com o meio do punho, né? E aí a gente vai lá e 36. (36 vezes). E aí você sente, né? Tem sempre essa possibilidade de você... não só uma possibilidade, né? Essa recomendação para você sentir isso. E partimos para a quarta maravilha, né? Na mão, você encaixa, vê também seus ombros, né? Principalmente essas agora que abre mais, né? As primeiras, para você fazer esse encontro, esse redondo está meio fechado, né? E agora você tem essa amplitude e aí essa possibilidade você realmente desfruta dela, né? (36 vezes). Aí você parte para outra maravilha, que agora também é um entrelaçar, né? Só que são os outros dedos. (36). E aí a gente vai na próxima, que é aquele encaixe, né? Eu já detalhei. Realmente é interessante se você capricha nisso, né? Esse encaixe de uma mão na outra é muito significativo, né? Aí respira, se prepara, né? Se concentra e vai lá e... E aí você, para outra maravilha, você agora inverte as palmas, confere se seu encaixe está certo, prepara seus ombros, seu tórax, né? E vai lá. (36 vezes). E sente as suas mãos, aprecia o efeito que isso tem no seu corpo todo, né? Continua sentindo sua base, seus pés, seu quadril sentado, e aí parte para a oitava maravilha, né? Que é dorso com dorso. É importante que, né, você tenha essa consciência e esse, né, determinação de estar nessa posição e vai lá nas 36 vezes. (36 vezes, né? E aí a gente completa essas 8 maravilhas na mão e passa lá no ouvido, né? Você encaixa
a orelha, né, o ponta do indicador na orelha e vai raspar o dedo médio atrás da orelha 36 vezes. A 36 eu costumo fazer uma maior ali, finalizando. E a 10ª maravilha, que é para os olhos, né? As mãos e os olhos. Então, mais uma vez, a mão já está energizada, mas você dá uma esquentadinha e você pode focar no pontinho lá do fundo da sua palma, né? Centrado nos seus olhos, irradiando, trocando essa energia com os olhos, deixa algumas brechas e aí você bota a mão no rosto e vai rodar os olhos 6 vezes para um lado e 6 vezes para o outro. E depois você pode acabar fazendo uma massagem, trazendo essa energia, né, com as mãos, dos olhos, para o resto do seu corpo. Então, esse é o exercício chamado As 10 Maravilhas da Saúde do Terapeuta, né? Eu aprendi isso com o mestre Pailin, e eu me lembro bem, porque eu tenho sempre praticado, que essas eram as 10 formas passadas pelo mestre, né? Eu vejo que existe, e claro, como tudo, né, algumas variações, né, de ordem, às vezes de batidas mesmo, né? E existem outras coisas que nem se dizem ser as 10 maravilhas, mas são batidas como, por exemplo, essa da ponta dos dedos, né? Que são sempre benéficas e sempre acrescentam, né? Mas é importante também que a gente ouça, né, as tradições mais antigas, né, para ter essa experiência ou saber da origem, né, mesmo que a gente introduza novas coisas ou tenha novos insights, eu acho isso muito importante, mas que a gente tenha essa referência realmente da tradição, né? Então, a gente agora vai. Eu vi que eu passei muito tempo nisso, né? Isso é um exercício, na verdade, rápido, é porque eu fui explicando cada coisa, teve aquela interrupção no meio aqui, né? Mas é um exercício relativamente rápido. Eu nunca contei o tempo, não, mas eu acho que uns 10, 15 minutos, né, você dá conta de fazer ele. Mas agora eu acho que a gente pode contemplar o resto do corpo, né? E aí a gente pode usar essa teoria dos meridianos, né? Ou dos canais, né? Às vezes eu não gosto nem de detalhar, nem chamar o nome meridiano, mas um canal, ou mais ainda trazendo para a gente um caminho, né? São 4 caminhos e aqui a gente está fazendo esse caminho que conecta, né, a palma das mãos com o centro do tórax, né? Então você pode fazer esse caminho de diversas formas, né? Por exemplo, essa aqui é uma circular que vai de um lado a outro, né? E aí você pode também inverter esse lado. Aí eu acho que é importante isso. Se você fez algumas vezes para um lado, você faz para o outro. Mas que você também pode fazer um caminho de ida e vinda, né? Para um lado e para o outro, né? O importante é que você comece a cada vez mais colocar esse caminho no espaço, né? E na função dele, né? E que esse caminho da frente do tórax vai combinar com esse caminho, né, das costas de um lado e de outro. Está correspondendo e se equilibrando com o caminho da frente. E que podem ser feitos também você fazer para um lado o caminho de ida, o caminho de volta, aí você troca a mão, você passa a mão lá de trás, passa em cima e volta para o peito, aí vai para um lado e volta para o outro, né? E aí você toca também, pode ser massagens, né? Pode ser esses deslizamentos, mas é importante que
a partir de um certo ponto que você faz esses dois caminhos no braço, você complete esse outro caminho para que é uma continuidade dele para a cabeça, né? E aí você tem o pescoço, né? O ombro, o pescoço. E eu tenho enfatizado muito, feito muito, 4 pontos na cabeça. Os 2 da nuca, aqui, né? Que é um ponto só, na verdade, um de cada lado, e tem vários jeitos de a gente abordar ele, de pegar nele, né? Então, ele tem uma ligação com esse ponto de topo do ombro, né? Então, tem que marcar bem esse caminho, né? Que completa, né? Que se completa esse caminho que está descendo lá para o braço, né? Então, ele vem para o ombro, ele vem para o ombro, e do ombro ele passa no pescoço e entra na cabeça, na nuca. E aí a gente vai para o topo da cabeça, que é o outro ponto, é muito importante, né? E o topo da cabeça a gente vem para o meio das sobrancelhas. E aí a gente pode expandir essa massagem na testa, né? Para um lado e para o outro, mas também chegando no ponto do lado do olhar, né? Também de um lado e de outro. E pode, a partir desse ponto, e conectar com um ponto lá da nuca, passando por cima das orelhas, né? Delimitando essa parte onde deixa de ser osso, essa borda, e cai de novo na nuca e lá no ponto, né? E aí pode descer, pode voltar e já pela linha do meio, pegar lá no topo da cabeça de novo, pegar lá entre as sobrancelhas, né? E depois, então são 4 pontos, né? Ponto lá na nuca, o ponto lá no topo, o ponto no meio da sobrancelha e o pontinho aqui nas têmporas, né? Então isso pega bem esse universo, né, da testa, da região temporal, da região parietal, né, em cima, e pega lá na nuca, lá no occipital, lá de trás, desce em pescoço, chega no ombro, se espalha para as mãos e chegando lá nas mãos, se você inverte, traz de novo aquele primeiro canal. E aí, quando você mexe a mão, você mexe energia em toda essa dimensão, né? E aí a gente faz, complementa essa da cabeça, vindo para o nariz, né? Então, embaixo dos olhos, vindo para a boca, né? Tanto a arcada superior, né? Importante isso, a arcada inferior, quanto também por aqui por baixo do queixo, nas glândulas salivares, mais do lado, né? Na mandíbula, o músculo da mastigação, também pode ir em torno da orelha, né? Puxar a orelha, inclusive, para um lado, para o outro, né? E aqui na face, dar um gole e vir lá para o tórax, né? De um lado, de outro, emendar naquele primeiro caminho. Então, fazer essa dinâmica daqui de cima, né? Tórax, pescoço, cabeça, braços, né? Mãos lá em cima. Mas tudo isso, né, como a gente já falou antes, está apoiado nessa parte de baixo do corpo da gente. E aí, na parte de baixo, a gente pode começar, né, pela coluna, lombar, né, subindo, descendo, né, e trazendo vários quadris, então, região glútea, e tendo consciência que aqui já não é mais tronco, né, aqui já é perna. Toda a região glútea é perna. Abaixo da crista ilíaca são músculos da sua perna, né? Mas que tem uma continuidade, um conjunto, um caminho, né? Que vem lá da coluna e que nessa borda que passa da região glútea para as pernas, né? E que lá na frente vai voltar para o tronco e vai ser a região da bacia, né? E da energia e da vitalidade. Então a gente vai lá atrás, volta, né? Caminha por esses espaços
né, fazendo esses caminhos e dando essa complementariedade, né, da parte de baixo da pelvis, do que está virado para cima, né, com o tórax que está virado para baixo e com a cabeça que está varando essa estrutura, né, chegando lá em cima, cabeça, tórax e pelvis, né? E aí da pelvis a gente vai para a perna, que pode ser para quem está em pé, né, com movimentos, né, de um lado para o outro, que contemplem, né, e que conjuguem o movimento do quadril, você pode até pegar no quadril, né, com o movimento do joelho, com o movimento da perna e do calcanhar e da ponta do pé. Isso de um lado, né, e que traga esse caminho da bacia para o chão e, logicamente, também do chão para a bacia. Faça essa conexão. E aí você faz a mesma coisa do outro lado. E pode ter várias variações, né? Modalidades de virar a perna. Por exemplo, o apoio pode estar todo na ponta do pé e nos dedos, né? Ou você pode mudar um pouquinho o exercício, e pode ser muito interessante, botar um pouquinho um pé na frente do outro, e o pé da frente agora vai pisar calcanhar, região lateral da perna, ponta do pé, aquela ponta que a gente estava usando, e a parte interna da perna, né? Então, a gente também vai pisar mais, tirar um pouco do peso, afundar mais o pé no chão, e sempre a possibilidade de você fazer na direção oposta. E aí você vai dosando o peso, né, que você coloca em cada estrutura do seu corpo, o ritmo. Né? Eu estou fazendo agora, você pode estar uma inspiração quando você vem mais no calcanhar, uma expiração mais na frente do pé. E aí você inverte, né? Tá no calcanhar na hora de inspirar, tá na frente do pé na hora de expirar, né? E aí a gente volta e faz a mesma coisa na outra perna, né? Essa coisa maior, a base também sai mais da base do cavalo, entra mais na base de um pé na frente, outro pé atrás, né? A base do cavalo são os dois pés, um do lado do outro, né? Então a gente faz ver essa rodada, cria essa habilidade, né? Então esse exercício é muito interessante porque ele tem uma transferência de peso maior, e aí você tira, bota de novo o pé na coxa, aí você vai com mais peso, e a possibilidade de você respirar, né? Ou de fazer o exercício combinado com a respiração. E sempre importante você fazer para o outro lado também. E aí você pisa um pé, pisa o outro, aí volta na base do cavalo, que dá para fazer bem aquele exercício de um lado e de outro, mas que já fica um pouco mais, né, mais confortável, pelo menos para mim, fazer o pé todo quando tem um pé na frente e outro atrás. Então, aí esse manejo do corpo, né, de ir, de voltar, fica melhor. Mas também de equilibrar em um pé, rodar. E aí eu volto a lembrar, né, que esse exercício do pé corresponde a esse exercício da mão, né, na verdade, do tornozelo e do punho. Eles são essenciais que você faça antes de pisar no chão quando você acorda. Aí na frente e massageia o seu joelho, né? Então, isso pode ser feito assim, rapidamente, sem você precisar de muita preparação, né? Pega a rótula, por exemplo, né? Pega aquele pontinho, a palma encaixada no joelho, o dedo vai lá, o dedo médio, né?
na lateral da perna, mas bem adiante, no músculo que levanta o seu pé. Rodeia lá no músculo e fica abaixo aqui do maléolo da fíbula, né? Da cabeça da fíbula, lá detrás da coxa, né? Lá embaixo na perna, o polegar, agora pegando aqui. E aí um beliscão acima da rótula, da patela, que pode se prolongar por uma massagem, né? Na lateral da perna, né? Na parte da frente anterior, na parte da frente média, na parte de trás, né? E também numa massagem mais, né? Nessa parte inferior da perna, que vem para o quadril, né? E que vai dando essa energia na perna. E, claro, fez numa perna, a gente vai e faz na outra. Então, você tem essa base atrás, né? E você pode até botar mais ou menos peso, mas quando você deixa menos peso, ele fica mais receptivo à sua massagem, né? E aí você pode caminhar pelos pontos, né? O beliscão acima da rótula, encaixa a palma, o dedo médio pega aqui do lado no músculo que levanta o seu pé, né? Lá na cabeça da fíbula, né? Do perônio, descendo na diagonal, lá atrás do joelho com os dedos, né? E lá embaixo na perna, agora com o polegar encaixando aqui, vem também, e aí você pode completar essa massagem, né? Pela coxa, bem do lado, na frente e do lado externo, na frente e do lado interno, né? Lá atrás mesmo da coxa, né? Que pode ser umas coisas que você faz, desce, faz uma massagem, desce, faz uma massagem. Pode ser um caminho mesmo e chega no quadril, e aí você faz o seu movimento. E aí pode compor um lado, outro lado, ver como essa pegada no chão também vai trabalhando os seus meridianos, né? Essa coisa de rodar os joelhos, né? Também como trabalha a perna, né? E traz para o organismo, para a bacia, né? A vitalidade da terra, né? E aí outra coisa que a gente vem falando, pode até sentar um pouquinho, né? Isso, né? De você estar bem ligado na terra e você estar bem ligado no céu. E aí, para o céu, esse ponto é muito importante, né? No centro das duas orelhas, ele está voltado lá para cima, né? Então, o corpo de cada um de nós, ou o corpo de qualquer vida, mesmo que seja uma árvore secular, uma árvore imensa, né? Como tantas que tem aqui, né? Estou vendo eucalipto, tem um jovem genipapo, né? E, enfim, mas que tem essa ligação do céu com a terra, né? Esse ser, né? O nosso ser, o ser individualizado, ou mesmo que a gente considere todo o ser como um, né? Das árvores, de todas as florestas, todos os seres humanos e de todas as vidas, pássaros, peixes, tudo isso é muito pequeno em relação à infinitude do céu e a infinitude da terra, né? E essa habilidade, né, da vida que surge da terra e do céu, né? É, tem de se religar e estar constantemente ligado, né, essas duas fontes é muito importante. E para a gente, enquanto indivíduo, né, se a gente está fazendo uma prática corporal, né, e mental, espiritual ao mesmo tempo, é muito importante que a gente se ligue, né, essa coisa tão limitada quanto é um corpo, né, nessa infinitude do céu e nessa infinitude da terra, né? Para que a gente ganhe esse poder ou essa inteireza, né, que é todo o universo atravessando o nosso corpo, né?
de baixo para cima vindo da terra e de cima para baixo vindo do céu, né? E realmente é de emocionar muito a gente ter uma vida, né, nesse universo, de poder tanto se individualizar, né, e quer dizer eu, né, e eu posso, eu quero, mas também de dizer que eu não existo, né? O que existe é uma única vida e não o eu, né? Então, e principalmente talvez, né, de a gente ter essa possibilidade de se individualizar e de ser o todo ao mesmo tempo, né? E de fazer isso com consciência, né? E de não se perder no eu, no egoísmo, mas também de não simplesmente se entregar à vida unitária e não interagir mais ou não exercer essa possibilidade que a própria vida nos dá de sentirmos como indivíduos, né? Mas de saber o limite disso e a proporção para a gente também não se perder no lado de cá e se desligar, na verdade, né? Porque à medida que a gente se torna indivíduo, a gente se desliga também do céu e da terra. E aí da importância de a gente estar sempre retomando, relembrando, religando, né, o chão no céu e o céu no chão, passando pela vida dos seres, né, pessoal? Então, é isso, pessoal do Jardim Botânico, do Parque Way, da Ceilândia, da Asa Norte, de Planaltina, que estamos todos aí juntos. São E para Paulo. encerrar, se alguém quiser falar alguma coisa, São Paulo, Porto Alegre, que legal, né? Expandindo aí o DF por essa terra. E nós estamos fazendo uma Grau, rede, né? Então, mesmo Brasília. que seja em Bahia, mesmo que Olinda, viu? Então, mesmo que seja um pontinho, né? Tem um pontinho em Brasília, tem um pontinho agora, né? Ao vivo, sintonizado em Porto Alegre, na Bahia, em Olinda, no Rio de Janeiro. Então, isso é de um poder incrível, né? Se a gente realmente transcende essa individualidade, né? E forma essa rede imensa, né? A gente desfruta também disso de uma maneira muito mais potente, né? Da vida. Então tá, pessoal, é isso. Maravilha, né? Sistema Prazer único, estar com vocês. Sistema Único de Saúde, doutor Marcos. Exatamente. Obrigada. Eu gostaria de dar um depoimento. Eu estava Opa, que bom. eu Quem fiz fala, como algum é seu tempo nome? atrás, Eulália. Eulália. Está me ouvindo, doutor? Eulália. Eulália, Isso. Há muito lá de tempo São eu fiz o Paulo, né, tratamento. Eulália? Estou te ouvindo, sim. Está me ouvindo? Eu fiz o tratamento do canal de um dente. O tempo passou e alguns dias atrás eu estava sentindo incômodo, incômodo. Eu fui na dentista, ela olhou, examinou, ela falou, não tem nada, não tem nada. Ela falou, se você tiver com muita dor, toma isso e tal. Tá bom. Aí vim para casa e fiquei pensando. Eu falei, eu acho que eu não vou tomar remédio nenhum. Eu vou fazer automassagem. Aí intensifiquei aquela de passar assim, massagear aqui, pá, todo dia fazendo, soltando aqui assim, Aham. salivando. Sabia que não tenho mais nada? Sarou. Soltou tudo, não tenho mais nada, não sinto mais É isso nada. mesmo. Aí É. fui soltando, hoje eu toco, não tenho nada, nada. Não É precisei tomar remédio e liberou. É uma coisa, mais uma coisa que agradeço a que legal, automassagem. né? Tá Então, bom? Muito obrigada. é, e é o que o Vitor falou no início, ela está sempre junto com a gente, né? Só a gente fazer mesmo, e aí tem uma experiência maravilhosa como essa sua, né? E que serve de exemplo para todos nós continuarmos aí nesse caminho, né? Então, Esse muito cuidado. obrigado, Elaia, por esse depoimento antes disso, né? Que a gente... Tá bom, pessoal.
Aí, com isso, a gente encerra aí e Muito respira, obrigada. né? E É, continua, né? vamos Esse seguir nossa quinta. dia aí Muito obrigada, doutor Marcos. adiante. Fica o Muito convite, obrigado. fica o convite aqui. Quinta-feira que vem tem mais. E hoje, quinta-feira à tarde, também tem terapia comunitária nas 15 horas. 15 horas, terapia comunitária. Quem quiser participar, tá bom? Eu vou mandar o convite aí no link. Então, muito obrigada, doutor Marcos. Legal. Vamos seguir Tá a bom. nossa quinta aí. Victor, Tá bom. hein? Nosso cameraman. Tchau. Viva o SUS. Viva, viva. Um beijão. Bye, bye. Muito obrigada, Renilda, Maria do Carmo, Eulália, todo mundo. Até Fica. mais. Até, Tchau. até a próxima. Tchau. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Olha aí.